Olá, sou Vitória Halber e irei falar sobre a doença de Peyronie, um trabalho que estive desenvolvendo juntamente com os colegas Pedro Henrique e Elis Macente, sob a orientação do Dr. Alberto Tomé. A doença de Peyronie é uma condição em que o tecido conjuntivo do pênis apresenta um tecido fibroso na túnica albuginha dos corpos cavernosos, resultando em dor e deformação durante a ereção. Sua etiologia é idiopática. Inicia com um processo inflamatório agudo, onde temos uma proliferação de fibroblastos, eles se diferenciam sem miofibroblastos e há um excesso de deposição de colágeno, uma persistência de fibrina, elastina e também da fragmentação. O prolongamento dessa resposta irá gerar uma remodelação de tecido conjuntivo denso na placa fibrosa, que pode resultar na formação dessa curvatura peniana e, consequentemente, em disfunção sexual. A doença de Peyronie, ela afeta 72% dos casos com uma curvatura na região dorsal do pênis, 17% apresentando microfraturas e curvatura na região ventral e 11% na região lateral. 12% vai apresentar, então, uma melhora espontânea do quadro, 40% nós temos uma estabilização dessa curvatura, porém a gente tem uma permanência da deformidade. E os outros 48% eles vão apresentar uma piora gradativa com o tempo, além do aparecimento de deformidades, classificações na túnica albuginha e piora da disfunção erétil. Nos casos desses pacientes que têm um quadro de uma longa duração, a gente tem uma presença de placa fibrótica rígida e curvaturas maiores que 45 graus, além de possibilidade de contraturas, o que pode levar a uma diminuição da possibilidade de melhora espontânea do quadro. Epidemiologicamente falando, é uma doença que afeta mais a quinta década de vida dos pacientes, e ela pode ser dividida tanto em fase ativa quanto estável. A fase ativa é responsável pelo processo de curvatura, que é doloroso. Geralmente, essa dor ela tem uma resolução espontânea após um ano, e o intervalo entre a fase ativa e a estável pode chegar até 18 meses. O tratamento padrão ouro na fase crônica é o cirúrgico. No entanto, é uma abordagem invasiva, por isso a gente pode preferir, primeiramente, por abordagens não cirúrgicas. Dentre elas, a gente tem a terapêutica oral, a iontroforese e as terapias injetáveis, sendo que a terapêutica oral e a iontroforese são as que a gente tem mais sustentadas na literatura, onde utilizamos CCH, que até o momento é o único agente farmacológico que é aprovado pela FDA. O uso de ondas de choque é uma alternativa, mas não temos tantas evidências científicas ainda sobre eles. Já o uso de dispositivo de tração, eles precisam de uma abordagem multimodal, é uma ferramenta adicional, e quando combinadas com as outras terapêuticas, é uma alternativa que visa aumentar a eficácia do tratamento conservador. A cirurgia, como falei anteriormente, é o padrão ouro para os casos mais graves, e é a principal abordagem para restabelecer a vida sexual nos pacientes com acometimentos significativos. Porém, a gente deve levar em conta 3 características centrais na hora de optar pela cirurgia, que seriam a fase da doença, deformidade apresentada e a função erétil desse paciente. Essa avaliação pré-operatória é o que vai garantir que a gente escolheu a técnica adequada e, consequentemente, menos chances de comprometer de maneira irreversível a vida sexual do paciente. Se ela for realizada na fase aguda da doença, ela pode resultar em uma recorrência da doença e ser necessário um segundo ato cirúrgico. De modo geral, é possível categorizar as cirurgias disponíveis em 3 grandes grupos, como aplicatura peniana, incisão de placa com enxerto e colocação de implantes penianos com ou sem manobras adjuntas para sua retificação. Bom, essas foram as referências utilizadas para o trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção.